Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens simples de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram tudo para seguir seu mestre. Eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus e foram chamados a espalhar o Evangelho pelo mundo. No entanto, enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram naturais, cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da crueldade extrema que a humanidade pode infligir a seus semelhantes. Se você está curioso sobre o destino dos 12 apóstolos, saiba que eles não tiveram mortes comuns. Suas vidas e mortes são envoltas em mistério, controvérsias e narrativas sombrias. Neste vídeo, explorarei todos os detalhes registrados na Bíblia, bem como as informações relatadas pela Igreja e pelos historiadores. Por isso, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão de like e assistir a este vídeo até o final. João, o apóstolo amado, é uma figura central e misteriosa nas narrativas bíblicas. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João teve uma importância crucial na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel essencial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Ele testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, seu destino é envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano, por causa da pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele não sofreu nenhum dano, e o imperador decretou que ele fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Não há nenhum versículo bíblico que confirme que João foi jogado no óleo quente antes de ser levado para Patmos. Essa é uma tradição dos chamados pais da Igreja. Eles foram homens zelosos que construíram a teologia até hoje utilizada pela Igreja. Muitos relatos sobre as mortes dos apóstolos foram descritos pelos pais da Igreja e pela doutrina cristã. Em seguida, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. A tradição cristã relata que João teria morrido de causa natural, segundo o bispo Polícrates de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, no ano 100 d.C., aos 94 anos de idade. Contudo, conta-se que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificação. Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, esteve presente na Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na angústia de Jesus no Getsêmani. Seu relacionamento próximo com João e com o próprio Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos. Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de fazer parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Após a morte de Jesus, Tiago teve um desfecho dramático. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é registrado que o rei Herodes, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. A tradição sugere que ele foi decapitado ou perfurado por uma espada. Existem 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. Sua participação nos evangelhos é menos evidente em comparação com outros apóstolos. A tradição cristã sugere que ele desempenhou um papel na expansão do evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à morte de Tiago, filho de Alfeu, a falta de detalhes específicos nas escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa incerta. A maior parte da doutrina cristã acredita que ele também morreu por ordens do rei Herodes Agripa I, sendo decapitado em público. Outra tradição, do livro Martírio dos Apóstolos, afirma que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte.
Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia. Era pescador quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha, simbolizando a solidez de sua fé. Ao longo dos evangelhos, Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Após a morte de Jesus, Pedro viajou pelo Império Romano para difundir o Evangelho, fixando residência em Roma, onde liderou a comunidade cristã. No ano 64 d.C., após um grande incêndio em Roma, o imperador Nero responsabilizou os cristãos e iniciou uma perseguição implacável. Pedro foi detido e condenado à morte. A tradição relata que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Ele foi crucificado no Monte Vaticano, onde hoje repousa a Basílica de São Pedro. Sua morte é considerada um testemunho corajoso de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago, é um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia. Sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um desejo genuíno de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a pregar o Evangelho, especialmente na Mesopotâmia e na Pérsia. Sua epístola exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e no amor fraternal. A tradição cristã diverge quanto aos detalhes de sua morte. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão, por apedrejamento, enquanto outras fontes indicam que foi morto por machadadas. Judas Tadeu é venerado como padroeiro das causas perdidas e desesperadas. André, irmão de Simão Pedro, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. Ele é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes. André é mencionado entre os primeiros na lista dos 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, ele continuou a propagar o cristianismo, viajando para diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia. A tradição cristã sugere que ele foi martirizado por crucificação em Patras, Grécia. Sua crucificação foi única, pois ele foi pregado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Felipe, originário de Betsaida, foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele é frequentemente associado a episódios significativos na narrativa bíblica. Após a morte de Jesus, Felipe continuou a pregar o Evangelho em diversas regiões, incluindo Samaria. A tradição cristã sugere que ele foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, no ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história é marcada por um compromisso fervoroso. Sua designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes. Os detalhes sobre sua morte são escassos nas escrituras, mas a tradição afirma que ele foi brutalmente torturado, esfolado e cerrado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, encontrou Jesus através de Filipe. Após a morte de Jesus, Bartolomeu pregou o Evangelho na Índia, convertendo muitas pessoas. A tradição cristã oferece várias narrativas sobre sua morte. Uma delas relata que ele foi decapitado, enquanto outra sugere que foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de ser chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um coletor de impostos. Ele escreveu um dos evangelhos que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus, Mateus pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia. A tradição cristã sugere que ele foi martirizado, mas os detalhes variam entre a decapitação e ser queimado vivo. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, é um apóstolo cuja fé acabou sendo fortalecida e se tornou um testemunho poderoso. Após a ressurreição, Tomé viajou para o leste,
pregando o evangelho em regiões como a Pérsia e a Índia. Ele é especialmente venerado na Índia, onde, segundo a tradição, fundou várias comunidades cristãs. Tomé foi martirizado perto de Chennai, no sul da Índia, no Monte São Tomé, sendo perfurado por lanças. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é uma figura trágica na narrativa bíblica. Ele foi responsável por entregar Jesus às autoridades romanas por 30 moedas de prata. Tomado pelo remorso, Judas tentou devolver o dinheiro e, não conseguindo, cometeu suicídio. Segundo Mateus 27:5, ele se enforcou. Em Atos 1:18, é mencionado que ele caiu de cabeça para baixo e seu corpo se arrebentou, espalhando suas entranhas. Com isso, encerro a história dos 12 apóstolos, que, apesar de suas origens humildes, desempenharam papéis cruciais na disseminação do cristianismo. Suas vidas e mortes são testemunhos poderosos de fé e dedicação. Cada apóstolo enfrentou grandes desafios e sacrificou suas vidas para espalhar os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre suas histórias, somos lembrados da profundidade de seu compromisso e do impacto duradouro de seu ministério. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre temas bíblicos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!